Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o KNCR11, o fundo de CRI da Kinea, focado no CDI. Fundo que vem pagando muito bem, deve continuar pagando muito bem. Sua cota está descontada a mercado. Será que vale a pena? Então vamos lá, me acompanhe. Então, como eu disse, o fundo pagou bem, 1,20 por cota no último dividendo. A cota patrimonial está um pouco mais que R$ 100. A cota mercado aqui está falando 99,15, mas salvo engano essa cota já chegou a 98,80 por ali. A taxa média da carteira é de CDI mais 2,52%, o que aqui já demonstra a pegada mais high grade do fundo. Foca sempre em operações com bons devedores, devedores mais sólidos. Então aqui novamente ele repete a taxa média da carteira e aqui ele coloca o prazo de 5,9 anos, ele vai comentar mais à frente, eu comento para vocês. A taxa de administração do fundo 1,08% ao ano, não a taxa de performance. A taxa de administração que é um pouquinho alta, mas tudo bem, é o fundo da Kinea, excelente gestora, muito grande, tá ok, porque a gente tem hoje em dia. Principais movimentações da carteira do fundo. O devedor, eles adquiriram então um CRI do devedor MRV, 27 milhões, CDI mais 3,5. Essa operação conta com um amplo excedente de cobertura de recebíveis, uma estrutura robusta de proteção para suportar eventuais inadimplências da carteira e conta também com um fundo de reserva substancial. O fundo também adquiriu um CRI do BTG Malls, CDI mais 2,15 ao ano, 8 milhões foi o valor investido. Para quem não sabe, isso aqui é um shopping, então o CRI possui como garantia o fluxo e a alienação fiduciária dos shoppings do portfólio. Então, novamente, uma operação com garantias robustas. O fundo aqui ele informa que ele tem operações compromissadas reversas no fundo, nada mais é que uma alavancagem, e ele destaca aqui que essas operações possuem prazo longo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão, atendendo a critérios como liquidez e percentual máximo do fundo. Hoje o fundo tem 7,1% do seu patrimônio nesse tipo de operação, e aqui a gestão já coloca que é o patamar considerado adequado pela equipe. Então é uma indicação de que não deve aumentar muito essas operações alavancadas, não é nada que a gente tem que se preocupar. No máximo até 10, 15%, dependendo muito, se o spread for muito bom, tá ótimo, para mim, óbvio. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de compra, nem de venda, nem de nada, simplesmente estou compartilhando com vocês os meus estudos. Então aqui a gente tem a alocação por setor, a gente consegue ver que o fundo está amplamente alocado em CDI, como eu tinha dito. A gente consegue ver aqui uma liquidez muito alta, tanto é que muitos fundos imobiliários têm esse tipo de fundo no seu portfólio, porque os investidores profissionais conseguem entrar e sair com uma certa facilidade. Aqui a gente vê a DRE, então o fundo ele gerou 68 milhões em resultado de CRI, agora em janeiro gerou 70, tem um pouquinho aqui da LCI também, as despesas estão em linha, então esse fundo tem tudo para continuar pagando 1,20, a gente vê que ele gerou 1,24, 1,23, pagou 1,20, então ele deve continuar mantendo esse dividendo. Ele não traz um guidance, isso aqui sou eu comentando, ok? E aqui ele informa que ele tem 0,15 centavinhos por cota em rendimento acumulado. Tá? Aqui a gente consegue ver o rendimento do fundo ao longo dos meses. E aqui a gente consegue ver os CRIs da carteira, a gente consegue ver devedores muito sólidos, shoppings, que geralmente a gente vai ter aqui o próprio ativo como garantia, a gente consegue ver a Brookfield, que é uma construtora, né, atua nessa parte, o edifício EZ Tower, então a gente vê shopping Iguatemi, muitos e muitos devedores Tecnisa, que são muito seguros, então a gente consegue ver uma pegada muito high grade do fundo. Por sinal, eu queria comentar com vocês o seguinte, a gente tem que sempre avaliar risco, retorno. Eu marquei aqui outras receitas do fundo em dezembro, que teve essa receita aqui extraordinária que ele não especificou do que é, eu fiquei curioso. Talvez nesse relatório que ele marque aqui de demonstrações financeiras e relatório complementar ele explique, mas enfim. A gente sempre tem que focar o seguinte, o fundo é high grade, está pagando CDI mais 2,52% ao ano, não compensa. Será que não compensa? Quer ver? Eu vou fazer aqui, isso não estava planejado, ao vivo com vocês. Vamos ver aqui um outro fundo que tem uma pegada no CDI, 100% focado no CDI, o Vigir. Eu trouxe vídeo do Vigir no canal, é um bom fundo, não estou falando mal do fundo, ok pessoal? Mas olha, esse fundo ele vem pagando
0,13, que seria 1,30. Aqui ele pagou um pouquinho menos, que seria 1,10. E de novo 1,30. Esse fundo, a taxa média, se eu não me engano, apesar do fundo não trazer, geralmente, a Valora não traz, mas é mais ou menos CDI mais 5%. Então ele está pagando 1,30. A gente tem aqui no KNCR o CDI mais 2,52, que está pagando 1,20, com devedores mais sólidos. Então, será que compensa correr o risco a gente receber 10 centavos a mais, ou é melhor receber 10 centavos a menos com devedores mais sólidos? Porque a gente tem começado a ver empresas que não estão conseguindo honrar os seus pagamentos, a Selic está alta por muito tempo. E eu nem estou entrando aqui no mérito se tem que abaixar, na canetada ou não, enfim. São fatos, a empresa está sofrendo, as empresas estão sofrendo. Então, será que compensa para receber 10 centavinhos a mais correr muito mais risco? Vocês querem ver um outro exemplo? Ok, que vai ser fundo que é IPCA, mas vai servir bem para a gente verificar isso. Vamos ver se minha internet ajuda, que eu vou mostrar aqui para vocês ao vivo. Por exemplo, a gente tem o HGCR, que é um fundo super high grade. É um fundo que a gente vai ver aqui que ele passou pela deflação como se não tivesse sentindo nada. Ele seguiu pagando 1,20 todos os meses. Vou trazer vídeo dele no canal. O fundo continua super sólido, uma pegada muito high grade, que vai ser muito interessante nesse período de mais crise. E a gente tem aqui o Urca, também um fundo muito interessante que pagou muito. Ele sofreu um pouco mais. Olha, a gente vê que o dividendo dele oscilou. Agora vocês querem ver uma coisa interessante? Ó, vamos pegar aqui os últimos 6 meses. Então a gente tem aqui 1,62, mais 1,31, mais 1,13, mais 1,11, mais 1,21, mais 1,25. A gente divide por 6 meses, ele pagou um dividendo médio nos últimos 6 meses de 1,27. E o HGCR pagou um dividendo médio de 1,20 nos últimos 6 meses. 7 centavos vale o risco entre você estar num HGCR e em um Urca? Novamente, eu não estou falando mal do Urca, é um excelente fundo, assim como o HGCR. Mas em tempos mais difíceis, em tempos de crise, a gente tem que sempre buscar ajustar a carteira no risco-retorno. O risco que você está correndo tem que ser condizente com o seu retorno. Mais risco, você tem que ganhar mais dividendo. 7 centavos compensa o risco? Eu não estou nem falando que sim, nem que não. Cabe a cada um de vocês estudarem os fundos. Se entender que faz sentido, investe. Se não, foca no mais high grade. Eu vou trazer vídeo desses dois fundos que eu acho que ainda não tem no canal, que é bem interessante. Mas a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês é essa. O KNCR é um fundo excelente, é um fundo de CDI, que vai continuar pagando muito bem, que nesse preço pode ser que vale a pena, mas mais importante que isso, a gente sempre tem que analisar risco, retorno. Esse fundo está me pagando bem? Frente ao risco que eu corro com ele, o fundo B está me pagando mal, mas mal, quero dizer, um pouco menos, mas o risco é muito menor, então talvez compense. É isso sempre que a gente tem que ter em mente. Tá bom, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem like, se inscrevam. Eu tenho o grupo do Telegram que a gente conversa sobre os fundos, troca esse tipo de ideia e eu convido vocês a entrarem. Se vocês gostaram do vídeo, é isso. Um grande abraço e até mais.